diferente do apenas você colher informação. Colocado, né? Capacitado. E os alunos, com tanta tecnologia, estão Fazer tudo que eles muito mais aprenderam. difíceis. Não é isso, né? Você precisa. Olá, estamos no nosso segundo podcast. Hoje a gente quer falar sobre algo diferente, talvez até um pouco delicado. Então, pergunto para vocês que estão aí no Lido, né? O que acontece quando o diretor da escola, o coordenador, quer interferir no planejamento, né? No que vocês vão fazer, montar, dar. Muito comum, né? Acontece Muito comum. isso? A gente ouve o que acontece, por isso que eu estou perguntando. Tem alguma experiência para contar, Ângelo? Sim, tem muitos professores que buscam a gente, que trabalham com a gente na comunidade de ideias, que trazem isso, né? Vou montar estava planejando montar com a minha turma tal peça, e aí a minha coordenação chegou e falou assim, não, você vai ter que montar isso daqui, eu tive que desfazer tudo, você só tem 2 semanas para fazer isso. Eu acho que primeiro tem que ter um diálogo muito aberto e muito direto com esses coordenadores e com esses diretores, para que se entenda que a área de teatro, a área de artes dentro da escola, ela exige planejamento tanto quanto outras disciplinas. E planejamento inclui tempo, preparação, etapas. Então, assim, eu acho que deixar claro isso para os seus superiores é a primeira coisa, né? E a outra é apresentar. Assim, eu tive situações em que eu tinha que interromper, na verdade eu precisava interromper uma coisa que eu já estava desenvolvendo, que era inclusive uma obrigatoriedade, né? Não era nada da minha cabeça, para poder atender uma demanda em cima da hora da escola. E a minha reação, eu era novo nessa escola, eu tinha medo de dizer, não vou fazer. Tá, vamos lá, faço. Rezando, assim, meu Deus do céu, como que em 2 semanas eu vou fazer isso? Mas topei. Mas junto disso, eu apresentei, pessoal, olha, então a gente vai ter que rever, vamos fazer, eu acho que vai ficar legal, mas a gente vai ter que rever aquele outro projeto que é obrigatório, que é lá na frente. Porque o planejamento que eu tinha feito, eu precisava de um tempo necessário para cumprir isso daqui. 3 meses para fazer esse planejamento maior. No que entra alguma coisa aqui que me toma 2 semanas do meu planejamento. E no meu caso era até mais tranquilo, porque eu sou professor, né? Eu tenho que ter essa flexibilidade e me adaptar. Mas para o aluno, então, é mais complicado ainda, porque eu ia interromper um processo que estava com o aluno, despejar em cima dele uma outra coisa que ele ia ter que se virar para fazer junto comigo em 2 semanas, sendo que ele tinha português, matemática, geografia, tinha tantas outras coisas para dar conta dentro da escola, né? E aí eu falei o prejuízo que podia ter para o aluno, que depois que acabasse esse projeto, talvez alguns não quisessem dar continuidade ao que a gente teria interrompido. Então, acho que o primeiro passo não é nem dizer não. A vontade na hora, a gente fica tão pé da vida, porque parece que não entendem noção, o nosso papel dentro da escola. A vontade é dizer não. Mas respira fundo e conversa. Mas conversa deixando muito claro qual é o impacto que isso vai ter no seu planejamento. Eu lembrei, pensei numa coisa aqui. A gente não pode dizer para o professor, aprenda a dizer não. A gente tem que dizer como dizer um não. Né? Porque de alguma forma você disse um não para alguma coisa. Ou você disse um não para o projeto relâmpago, ou você disse um não para o projeto que você estava desenvolvendo. Mas você disse um não. Porque se você absorve... Você vai comer 1 mês aqui, então você vai ter que me dar um Porque prazo se maior você lá na frente. simplesmente acata, absorve e não dá conta, você vira o foco da crítica, você vira o foco da ansiedade, da tensão, da comparação, você se desconecta com seus alunos. Então, eu queria falar uma coisa importante. Eu sei que a gente fica muito irritado, né? Às vezes com uma imposição da gestão. A importância da gente trazer esses diretores, esses coordenadores, para entenderem o que é uma aula de teatro, de fato.
Porque muitos não sabem. Verdade. Muitos não têm a Nunca menor fizeram. noção, nunca Menor. fizeram. Então, talvez eles não façam nem por mal. Talvez eles achem mesmo que isso é possível. Então, é fazer com que eles participem dessas aulas de alguma forma, ou mandando vídeos do processo. Olha, a gente começa escolhendo um texto, e aí tem o tempo de pesquisa, distribuição de personagem, tempo para decorar, tempo para estudar, o tempo para eles entenderem o tempo que é preciso para você implementar um projeto, né? Eu falo, Dani, que muitas vezes meus próprios diretores me perguntam como é que você consegue administrar a sua carreira de ator, de professor, paraná? E Loucos, os amigos, ficamos e os loucos. amigos também me perguntam, eu falo, eu sempre tive sorte de ter bons diretores, que eram muitos parceiros. Não foi sorte, é porque eu sempre tive essa abertura com eles. Uhum. Você construiu, deixar né? o meu Você trabalho construiu a muito abertura. aberto, a visibilidade do meu trabalho, né, Uhum. para a equipe, né? E muitas das vezes, antes de vir uma proposta deles, eu já chegava com uma proposta. Disse, olha, estou pensando em fazer isso aqui com a turma. É tão legal, olha, a gente pode participar desse festival, a gente pode levar isso aqui para uma mostra, a gente pode convidar a escola da educação infantil para vir aqui assistir. E Você pronto. abria a mente deles. Dali para ali, né? frente, não partia. Acho que ele pensava assim: não preciso me preocupar em criar projeto nenhum. Nós já traz pronto. Maravilhoso. Isso é E maravilhoso. ele que vai propor para mim o tempo inteiro. Então sempre tinha coisas. Então assim, ele já sabia o que esperar de mim. Mas é mostrar a importância dessa boa relação com a direção e com a coordenação, isso. né? De você chegar se impondo, né? Se mostrando o seu valor, o seu lugar ali em sala de E aula. entendendo também, sabe? Que a gente tende a ficar irritada, a ficar com raiva, né? Tomar ranço do Não, mas diretor. isso dele é muito Mas inteligente. é interessante a gente também olhar de outro ponto de vista, com outros olhos. É. De uma pessoa que ignora realmente o que é a prática teatral, Sim, né? e você ajudá-lo a entender, né? Exatamente. Como é que a Eu gente dava pode aula ajudar? numa sala, na escola pública, né? Eu dava aula numa sala de aula comum, cheio de mesa, cheio de cadeira. Não dava para arrastar, fazia barulho, eu ia perder um tempão de aula. E aí, com esse diálogo, né, a relação foi ficando tão bacana que aí eu ganhei material, eu ganhei uma sala só para mim, sem mesa, sem cadeira. E quando entrou uma verba, ele deu carta branca para eu pegar aquela verba e transformar a sala num teatro. Isso Que é maravilha. Pintar maravilhoso. de preto, botar cortina, instalar som, instalar refletor. Então, assim, olha a preocupação dele em deixar Essa espaço, estrutura, né? deixar essa estrutura para eu realizar Adequada, tudo né? aquilo que eu Você trazia como proposta. Né? sensibilizou, de alguma maneira você Exatamente. sensibilizou a direção para que ela pudesse, né, comprar esse projeto. E aí, nos meus momentos de sufoco com a carreira de ator, sim, meu Deus, coincidiu, e agora? Aí ele entende. Mas você desde o início levou isso a ele, você deixou E aí claro. você, caramba, né? E ele me falou isso, e é uma coisa que eu também acredito. Não existe professor de teatro, ou de artes, ou de música, que tenha deixado de ser artista. Pode não estar no mercado, pode não estar em cartaz, pode não estar fazendo seu show, mas continua sendo artista. E produzindo, mesmo que dentro de casa. Então, eu sempre deixei isso muito claro para ele. Eu falei, o dia que eu deixar de ser artista, que eu não produzir mais nada, esquece que nem professor seu eu vou ser mais. É verdade. É verdade. Fazer arte é isso, é criar, Então, né? assim, E a gente está o tempo preciso todo me alimentar. criando. E aquela história que você já contou pra gente do aluno que era totalmente... Parecia que eram dois alunos, né? Porque para você era um aluno e para os outros professores das outras Que a matérias... gente está falando do olhar da direção da coordenação, né? Mas aí tem a questão da avaliação, que é uma coisa que é exigida, né? Quando não é o teatro não é uma disciplina eletiva. Acontecer muito em conselho de classe ou em sala de professores. Aquela coisa de cantar a nota, fulano, 10. Assim, 10? Isso, como 10? Comigo ele tirou 1. Não, a gente não está falando do mesmo aluno, né? Já teve professor que discordou de mim, da minha nota, e que disse que iria assistir as minhas aulas. Tipo assim, não acredito que você está falando de fulaninho. Não, ou então para ver, deixa eu ver se você dá aula mesmo, né? Entendi. Não, foi meio que uma afronta, foi né? uma afronta. Deixa eu ver se como é que você dá aula, para você não enxergar que esse aluno é um problema. Uhum. E um aluno desse hoje, que era um aluno que era um aluno problema com muitos outros professores, né?
e era excelente comigo, hoje é um ator que, nossa, tá trabalhando até mais do que eu aí no mercado. Maravilha. Ai, Né? que Tá galgando bacana. a fama aí, já tá na mídia, na televisão, no cinema e tal. Né? Se eu vou na tendência de crucificar o aluno porque tá todo mundo, Você ele tá com acaba nota com vermelha com todo mundo. uma Gente, mas possibilidade. se ele Sim. faz comigo, ele tem aptidão com o que eu ensino. Ele se encontrou Ele ali se encontrou, e não conseguia dar atenção às outras matérias, mas na sua ele era outro aluno, realmente. Isso é né? maravilhoso. Mas é porque como o exemplo, né? método também tradicional não era adaptado para ele. Porque o que acontece é isso. Você muitas vezes você quer encaixar a pessoa no mundo que Uma caixinha, né? Aham. não caixinha. É verdade. E aí, não entrando, né, nesse tema da avaliação, que eu acho que pode ser um bom tema Pode ser aqui um pro bom podcast. tema. Anota. É verdade. A sensibilização desses professores. Eu poderia bater de frente com ele, né, com outros colegas e tal. Mas convidar para parceria. Assim, E assistir, sim. vamos lá Como assistir, podemos fazer com um direção. projeto junto. Interdisciplinaridade, Vamos- né? Uhum. Trabalhar essa interdisciplinaridade. Eu tive um exemplo agora, no final do ano, lembrei. Eu atualmente não estou dando aula em escola, em colégio. Os meus projetos estão acontecendo dentro de condomínios residenciais. E eu estava no final do processo de montagem do espetáculo de final do ano. A administração do condomínio veio até mim perguntar se eu podia montar um alto de Natal para abrir as luzes de Natal que iam fazer lá no condomínio. E eu falei, olha, isso foi um mês antes da estreia do espetáculo. Falei, não depende de mim. Se fosse eu, né, Daniela, como atriz, talvez eu topasse, porque eu sei o que eu posso corresponder. Mas eu preciso perguntar aos meus alunos, primeiro, se eles querem, né? Uhum. Segundo, se eles darão conta ou não, já que eles estão no processo de montagem, no final. Não só isso, e eles na escola também estão em provas finais. Exatamente, né? Tem acumula muita tudo. coisa. Tudo acontece em dezembro, né? E aí eu fiz. Metade da turma topou, metade não. E aí eu pensei melhor. Ela também queria, me perguntou numa semana para a semana seguinte. Aí eu falei, sabe do que mais? Eu não vou aceitar. Porque eu acho que eu também vou expor esses alunos num momento que não está legal, né? Porque eles estão muito preocupados com a estreia. Uma semana é muito pouco. E aí conversei com a administração. Isso poderia ser com uma diretora de algum colégio, Mas né? é legal porque aí você abre uma porta. Exatamente. Eu falei, olha, eu achei maravilhoso o convite, acho ótimo o grupo de teatro do condomínio participar desses eventos. Que divulga também. Mas realmente a gente precisa de mais tempo, porque uma montagem não é feita em uma semana. E aí eu expliquei tudo isso, né? O tempo de planejamento e de execução que a gente precisa, um tempo mínimo. Né? Não, isso é legal que você já abriu essa porta para agora, para esse próximo ano, Sim. com uma antecedência, de repente, aí, uns 6 meses antes, Com você já começar a ter um tempinho, ou aumentar sua aula, ou deixar um tempinho para você trabalhar isso especificamente, né? Exatamente. Paralelamente. Legal, né? você vê como que é a experiência, né? Talvez você estiver começando, você encampa o projeto, você fala, poxa, é maravilhoso. Como é que eu vou negar? Ou você, de primeira, diz, não é possível. Então você disse, não, vou conversar com os alunos, vou ver a possibilidade, se eles topam. Essa sensibilidade... É a sensibilidade, é a segurança da professora já experiente, entendeu? Experiência. E também, eu acho que um professor que estiver iniciando, de repente, ele, não consigo, faço aí, faz aquela cagada danada, vai dar certo no final, vai sair alguma coisa, mas ou vai fica ser... apavorado. Eu não posso dizer não, acabei de assim, entrar, eu não posso mas dizer não. Mas é isso que eu falo da segurança. Mas aí você vai dizer não pra você? Então, assim, mas sair alguma coisa, pega ali. qualquer pessoa e monta. Sim, sim. O professor de matemática montou alto de Natal. Mas isso é muito interessante. Mas um professor de teatro montar qualquer coisa não dá. vai mexer num lugar complicado. E olha só, mais do que mexer, não é mexer no professor só. Mexe em tudo. Mexe nos alunos. É. Você às vezes expõe, você traumatiza uma criança. Teatro, não é assim um grupo do condomínio de atores, ali, né? aquela galerinha, vamos fazer uma brincadeira. Isso é uma coisa. Outra coisa é você fazer um alto. Esse tempo pro aluno, do aluno, nesse processo, é no processo que então, ele a amadurece. dizer não e como dizer não. É no processo que ele amadurece,
que ele cria confiança, né? Sim, com certeza. Que ele se aumenta a sua autoestima. Tem tanta coisa que é trabalhada num processo de montagem que num susto desse bloqueia. É. Ele nunca mais vai querer fazer teatro. Nem eu Não, teatro. nem ir ao É. teatro. Muitos traumatizam. E é verdade. É verdade. Né? E é verdade. Eu acho que é isso, assim, é deixar claro, como a Anessa falou assim, é encontrar uma forma de dizer esse não, mas explicando em que processo que esses alunos estão, né? Se isso vai ser proveitoso, pedagogicamente proveitoso para a Sim, formação vai desses valer a pena alunos, se é só uma coisa para cumprir o evento, se é para enfeite, mas assim, por trás disso, né, para o real objetivo da coisa, vai cumprir ou não? Ou, tá ok, temos que fazer alguma coisa, podemos fazer algo mais simples, algo diferente, podemos fazer um vídeo ao invés de montar uma peça que demanda ensaio, né? Vídeo você consegue, podemos fazer uma instalação, uma pequena performance, né? Uma inserção ali, alguma... Trazer Deixa eu ideia. te Traz interromper, ideias, porque eu lembrei né? também, na comunidade de 10, eu não sei se foi uma das nossas alunas, também ficou no desespero, porque ela precisou fazer um projeto em uma semana ou duas, e na comunidade sugeríamos uma leitura dramatizada. Foi Porque aí os alunos não precisariam decorar aquele texto, eles iriam ler. Não dá para dizer E não. ela vê forma desconhecia, de era uma professora de simplificar. artes, que atualmente dá aula de teatro, né? Tem a licenciatura plena, então teve que assumir uma turma de teatro. E a gente explicou o que era uma leitura dramatizada, como funcionava, e foi super legal, deu certo. interessante para ela, deu certo, né? É Graças isso a que Deus. é a comunidade. A comunidade. É isso. Professores. Né? Então, unam-se aos seus diretores e coordenadores, trazendo eles mais para perto para conhecer mais a sua prática pedagógica. E coordenadores e diretores entendam que o teatro é uma área de conhecimento que precisa de planejamento também dentro da escola, viu? Tá? E vá conhecer de perto como é o trabalho desses professores incríveis que fazem toda a diferença no ensino dentro da escola. Então segue a gente lá no Capacitarte.escola, no Instagram. E deixa quem o seu sabe like você não aqui pode. também, né? Deixa o seu like aqui, mas deixe seu aproveite comentário, se tiver dúvidas, se quiser saber um pouco mais sobre a gente, chame a gente no direct lá no nosso Instagram. Educar com alma, transformar com arte. E juntos, unidos, somos mais fortes. Capacitarte, a maior sala de professores de teatro do Brasil.